Olá pessoal, obrigado a todos aqueles que se inscreveram no canal. Hoje vamos contar uma história de amigos, uma história com muita coincidência. Vamos lá? Eu nasci no dia 6 de janeiro na querida cidade de Itararé, divisa de São Paulo com o Paraná. E o meu amigo também nasceu no mesmo mês, no mesmo ano e na mesma cidade. Mas ele nasceu dia 28 de janeiro. E aí começaram as coincidências. Eu morava na rua 1º de Maio, número 513. E meu amigo morava na mesma rua, número 566. Meu pai, de abençoada memória, se chamava José Fernandes. E o pai dele, José Silva. Mas não para por aí. Eu me chamo Reinaldo José. E ele, José Reinaldo. Até parece piada, mas é verdade. Em 1973, estudamos juntos na mesma escola, Dr. Herculano Pimentel. Um certo dia eu encontrei um violão no sótão da minha casa. E num outro dia, encontrei o outro Reinaldo, que também teve um encontro com um violão. Bem, a partir daí tornou-se um elo comum entre nós, a música. E nós passamos a nossa adolescência cantando juntos. Fizemos muita parceria musical, desde serenatas até apresentações de festivais. Me lembro que cantávamos lá no Clube Fronteira, nos intervalos do Grupo Sereno. Reinaldo deve se lembrar disso. Aos 18 anos, fizemos o tiro de guerra juntos, sob o comando do grandioso Sargento Zardo. E para diferenciar entre os amigos, eu era o Reinaldo Fernandes e ele era o Reinaldo Bituca. Passados anos, cada um seguiu o seu rumo. Eu me mudei para Sorocaba e escolhi o direito como profissão. Tornei-me um advogado e acabei perdendo o contato com o outro Reinaldo. Até que um dia o encontrei e, para minha surpresa, ele também tinha se tornado um advogado. Agora ele é um colega de profissão. Traçamos caminhos muito semelhantes. Então, agora eu recebo esse meu grande amigo aqui no canal, Reinaldo Bituca. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Lá, eu acho assim que é um prazer muito grande estar participando desse seu projeto. Um momento de a gente conversar e contar tudo o que aconteceu nesses 40 anos. Uma gravação, um registro que vai ficar para posteridade, como diz, né? Então, é também um testemunho que a gente vai deixar registrado. Isso é uma honra muito grande de eu participar e estou parabenizando você por essa bela iniciativa. Agora me conte, como surgiu o apelido de Reinaldo Bituca? Eu sempre fiquei na dúvida, Reinaldo. O apelido Bituca é um derivado. Na realidade, o meu apelido quando era criança era outro. E eu não gostava dele. O Elcio, mecânico, ele foi trabalhar com meu pai no início da década de 80, acho que 79, 80. E também não gostou do meu antigo apelido e acabou dando uma ajustada nele para Bituca. E pegou. E ali começou a pegar Reinaldo Bituca e acabou ficando. Tem até umas histórias que seria por causa de bituca de cigarro, e não é, eu nem fumava. Aquele tempo eu não fumava, depois comecei a fumar, alguns anos depois. E graças a Deus já parei também. E também depois chegou um comentário que seria por causa do Milton Nascimento, porque eu gostava de cantar músicas do Milton Nascimento. Também não é verdade. Na realidade foi o Elcio Mecânico que colocou o apelido de Reinaldo Bituca e acabou ficando. Eu me lembro que você sempre comprava os LPs dos grandes intérpretes dos anos 80 e me convidava para eu ouvir as músicas. E me traz a lembrança o LP da Simone,
onde ela interpretava Pequenino Cão, 1981. Lembra disso? É verdade, eu comprava mesmo aqueles discos daqueles intérpretes que eu gostava, Milton Nascimento, Caçador de Mim, Clisio e Cledir, que eu gostava bastante na época, e acabei comprando o disco da Simone. Levei você uma vez para você ouvir, né? Várias vezes para você ouvir o disco, esse aqui, ó. Esse disco aqui. Inclusive tem a música O Pequenino Cão, né? Que você gostava bastante. Se não me engano, a música do Fausto Nilo, né? Não tenho certeza. Mas marcou realmente. E era legal porque nesse tempo a única forma de você ter acesso a esses grandes nomes, né, era você ou esperar que a rádio tocasse, o que não é fácil, era fácil por causa do nosso gosto. Minha mãe sempre falou, você fica gostando dessas coisas que ninguém entende. Ou você comprava esses discos, né? Fazia um sacrifício, eu trabalhava esse tempo com meu pai, eu acho, fazia uma economiazinha e comprava os LPs vinis. Reinaldo, e qual é a música que marcou a época dos anos 80 para você? Sei que são várias, mas escolhe uma. Músicas que me marcaram nos anos 80. Então, eu escolhi uma, mas eu não posso deixar de citar algumas delas, não fico chateado. Eu gostava muito de Pétala, eu lembro que Pétala era muito bonita, Pétala, Sina do Djavan. Tinha uma música muito bonita do Beto Guedes, aquele tempo chamada No Céu com Diamantes, foi uma música muito marcante na minha vida. Lambada da Serpente, olha só, Djavan de novo, também me marcou bastante. Uma música chamada Princesa, do Flávio Venturini, eu gostava bastante dessa música. Depois teve Fagner, Estrelas, Oswaldo Montenegro. Mas assim, a música que realmente tem muito a ver comigo, que me marcou, que eu sempre gostei e até hoje ela me emociona muito quando eu ouço, é Caçador de Mim, do Milton Nascimento. As pessoas falam muito de outros discos do Milton Nascimento, Clube da Esquina, Minas, né? Mas para mim o grande disco do Milton Nascimento é O Caçador de Mim, né? Onde ele realmente estava no auge da sua voz, e eu gosto muito. Então a música que me marcou mesmo, até hoje eu gosto muito dela, é Caçador de Mim, até pela letra, né? Que tem muito a ver comigo, né? Eterno caçador de mim, eterno aprendiz, sempre buscando, sempre tentando encontrar respostas, Caçador de Mim. Reinaldo, me diga qual foi o legado que a música transmitiu para os seus filhos. Meus filhos conheceram música cedo, né? Porque eu sempre estava tocando violão, eu sempre estava falando sobre músicas e mostrando o meu gosto musical para que eles conhecessem, né? A televisão sempre traz alguma coisa mais, sei lá, sem muita qualidade, vamos dizer assim, né? E eu fiz questão desde o início, desde o nascimento deles, em mostrar para eles músicas boas também, para equilibrar junto com o que a mídia mostra. Nunca forcei, nunca impus, né? Um estilo. Mas funcionou essa estratégia de estar sempre equilibrando, mostrando para eles grandes autores, Chico, Caetano, Gilberto Gil, Ivan Lins, Guilherme Arantes, né? Noel Rosa, enfim, né? O pessoal da MPB, que é fantástico. O Brasil é um país privilegiado por ter esses grandes nomes. E eles acabaram, sabe, chegando à conclusão que realmente essas músicas são músicas de qualidade. Eu tenho um filho que é formado em música e ele
na escola de música dele, ele sempre faz questão de estar, obviamente, né, mostrando para os alunos essas músicas novas, né? Eu não tenho nada contra, né? Ninguém tem, são bonitas, né? Também, mas está sempre também mostrando esses grandes nomes da MPB. E a música, você sabe, às vezes algumas respostas, alguns sentimentos, algumas conclusões, algumas decisões, elas se tornam até mais viáveis quando você ouve música, quando você tira aquele momento de reflexão para pensar com música. E os meus filhos, sabe, eu tenho um filho advogado que trabalha comigo, um ótimo advogado, melhor que o pai. E tenho um filho que é formado em música e tem uma escola de música em Curitiba, né? Todos eles estiveram sempre envolvidos com música, com melodias. Eu acho que isso foi importante para eles, para a sensibilidade deles, né? Para aguçar essas sensibilidades que eu acho que todo mundo tem. A música ajuda muito. Agora me veio a lembrança do festival de MPB, onde nós fomos cantar em Iguape. No meio do caminho, na Serra de Juquiá, você começou a passar mal e tivemos que parar e pedir ajuda numa casinha lá na serra. Acredito que você tinha bebido durante a viagem e passou mal. Me lembro daquela viagem para Iguape, tem até foto dela. A gente levou 1 litro de uísque atrás, né? E eu cometi a besteira de tomar o uísque naquelas curvas sinuosas lá. Eu já passei naquela estrada algumas vezes e tentei encontrar, né, localizar aquela casinha. Nunca mais. Era um lugar muito simples, eu lembro muito bem disso, né? Casinha de sapê, de barro, né? E aquela mulher foi tão gentil, né? Ela preparou aquele bolo foi tão importante naquela viagem, né? Mas foi bacana, né? O resultado foi legal. Eu lembro da música. Eu lembro uma vez que eu cantei em Iguape contigo também, né? Minha voz ela acabou falhando, infelizmente. Iguape não, foi Apiaí. Mas a música sua era tão bacana, bonita. Mas eu me lembro desse episódio do Bodo. E rapaz, eu tomei poucos porres na minha vida, sabe? Esse daí, infelizmente, ficou marcado aquela viagem. Fazer o quê, né? Você sempre foi um grande intérprete da MPB. Eu acredito que você foi o melhor cantor de tararé da nossa geração. E como que ficou a música na sua vida? Eu cheguei a acreditar que seria possível. Eu fiz um teste uma vez no programa do Bolinha, naquele show de calouros, e eu passei no teste. Eu lembro que eu passei no teste. E marcaram até o dia da gravação, quando eu deveria estar na TV Bandeirantes. E a triagem, eu lembro que a triagem já foi muito difícil. Tinha lá umas 20 pessoas, passaram 3 ou 4, se eu não me engano, e eu estava no meio desses 3 ou desses 4, não tenho certeza. E era muito sério. Você cantava primeiro com violão, depois você tinha que cantar junto com a banda. Eu cantei Coração Estudante, se eu não me engano, na época. E marcou num papelzinho, sabe? Eu não tenho mais esse papelzinho. A data da gravação, que seria em março de março de 1987. Acho que uns 15 dias antes da gravação me ligaram dizendo que estavam remanejando as datas e iam agendar, né, um outro momento. E esse reagendamento nunca aconteceu. Talvez foi o lance mais perto, né, de uma atividade mais profissional, né? Mas o artista, o cantor, ele não sobrevive. Eu acho que o sucesso dele não depende tão somente da voz dele. É aquilo que Belchior falava. O artista, ele tem que ter alguma coisa nova para contar. E talvez acho que eu não tinha, né? Foi isso. Não era para acontecer. A advocacia surgiu na minha vida por uma questão de necessidade.
né? Eu trabalhei em RH há 20 anos. Tive até uma empresa de distribuição de armarinhos. Quando eu tinha aquela paridade real e dólar, sabe? A gente até chegou a vender mais ou menos, mas depois o governo retirou essa paridade. Voltou para a realidade, né? E o dólar começou a valer muito mais e as importações ficaram praticamente que inviáveis. Aí eu fiquei naquela puxa vida, eu tinha apenas um curso técnico de trabalho, né? Eu sou técnico de segurança do trabalho, nunca usei o diploma, mas sou. Aí surgiu o direito, e eu achava que eu tinha que fazer uma faculdade que me desse a possibilidade de trabalhar de forma autônoma, que eu não dependesse mais de uma empresa para trabalhar. Aí veio a advocacia, né? Deus acabou sendo generoso comigo, com o nosso escritório. Estamos aí, trabalhando, né? Não tenho pretensões de ficar rico, nunca tive, né? Dinheiro para mim é... Até a minha mulher, que é sócia, ela fala para mim que ela deixa que eu cuide das finanças, porque isso não é com você, não. Eu tenho um coração muito mole para isso. Mas está dando certo, graças a Deus. Né? Tem um pouco de decepção também. Né? O direito ele é bonito na faculdade, mas quando chega no momento de você ver as decisões dos julgadores, é complicado, viu? Eixa. Eu sempre gostei de cantar. A minha família é uma família de pessoas que gostam de música. Nenhum deles viveu profissionalmente de música, nem eu, até mesmo quando eu cantei em grandes bandas. Eu sempre tive um emprego paralelo, né? Mas a minha voz, ela é emblemática. Eu tive uma relação de amor e ódio com a minha voz. É sério. Eu não estou exagerando o ódio. A minha voz, ela me trouxe momentos emocionantes e inesquecíveis. Por exemplo, eu cantei para 15 mil pessoas em Ponta Grossa, para outras 5, 6 mil pessoas em Florianópolis. Eu gravei um comercial do McDonald's para rádio em Curitiba. Minha voz ficou 3, 4 meses tocando na rádio. Era engraçado que eu falava para as pessoas, olha, eu que estou cantando ali. E os caras, tá bom, ninguém acreditava, mas é verdade. Fui entrevistado uma vez na Rádio Mundial como cantor revelação de Ponta Grossa. Fui melhor intérprete nos festivais da Paju, em alguns deles, é verdade. Mas a minha voz me deixou na mão em alguns momentos cruciais, sabe? Ela falhou em alguns momentos até mesmo constrangedores. E aquilo me levou uma vez a consultar uma fonoaudióloga para saber o que acontece, né? Por que eu estou ficando rouco com tanta facilidade? E em conjunto com um otorrinolaringologista amigo dela, nós descobrimos que eu tenho uma patologia na membrana que envolve a corda vocal. Olha só. É a primeira vez que eu falo isso para alguém aqui. E essa patologia, ela seria curada com muitos exercícios e talvez até com uma cirurgia. Nos exercícios eu fiz alguma coisa e a cirurgia eu nunca pensei nisso, né? Mas talvez isso, né? Essa, vamos dizer assim, imperfeição, porque a voz tem que ser completa, você sabe, me levou para outros caminhos. Mas eu gosto até hoje de cantar e meus filhos vêm aqui me visitar e eu não gosto de fazer percussão. O outro é formado em música, inclusive, é diretor de música lá numa escola de música em Curitiba e a gente acaba sempre tocando, brincando, é legal. Meu amigo, agora você com quase 58 anos de caminhada, como que você vê a vida
e o futuro? Viver é fantástico, né? Ainda que você tenha que lidar com coisas subliminares, né? Parece que nem sempre é o que você pensa ou a verdade que deve permear os acontecimentos, mas você tem que equacionar a sua verdade com aquilo de subliminar que o episódio traz. E talvez isso seja o maior desafio para a gente. Porque viver é conviver, existir é coexistir. Você não está sozinho. Então, eu aprendi com o tempo que essa história de eu falo o que eu penso, eu falo a verdade, não é bem assim, né? É claro que você tem que ter a verdade como guia na sua vida, mas a forma com que você deve dizer ela, demonstrar ela, não é da forma que eu achava que era, né? Impondo, de forma imperativa, não é. Mas viver é uma viagem fantástica, né? É uma aventura extraordinária, né? Eu estou entre aqueles também que não sabem o que vem por aí, né? Estou aí chegando nos 58 anos e logo 60. E o que me cabe, né? Como diz o Caetano Veloso, quero viver o que me cabe, minha vida. Mas passar por aqui, né, é um privilégio. O que vem depois, Deus é que sabe, né? Você sabe que um momento marcante foi o nascimento dos meus filhos. Foi a hora que eu percebi que a natureza encontrava o seu caminho, mas trazia com essa realidade um sentimento de amor muito grande, de você estar juntos, de você torcer de verdade. O nascimento dos meus filhos foi um episódio extremamente marcante no meu coração, sabe? Eu tenho uma paixão muito grande. É verdade aquela história que o pai, ele faz qualquer coisa pelo filho. Eu acho que eu faria qualquer coisa pelos dois. Tudo que eu estou fazendo é para eles. E é engraçado que desde 1991, quando nasceu o primeiro, ele já tem 32 anos, eu ainda tenho as mesmas preocupações. Tá doente, tá espirrando. Fiquei desesperado durante a pandemia, porque a gente não sabe, né, o que estava acontecendo. Um estava lá em Curitiba, outro estava comigo, pessoas morrendo, perdi amigos aqui em Tararé, infelizmente, e eu fiquei muito preocupado com eles. Mas graças a Deus estão seguindo o caminho deles e, se Deus quiser, com saúde, com sucesso. Torço bastante. Tem um momento triste, muito triste. Meu filho, o Glaucus, o mais velho, ele veio tocar uma vez aqui em Tararé, trouxe todos os músicos lá de Curitiba para fazer uma apresentação aqui no Teatro Municipal. Toda a minha família foi assistir. Toda a minha família. Eu acho que eu nunca tinha conseguido reunir todos eles, mãe, pai, eu, meus irmãos, meus tios, minhas tias, pessoas que nunca estavam juntos, né? A gente encontrava um ou com o outro, mas nunca juntos. Meu filho se apresentou, foi um sucesso a apresentação. Muito bonita, gostei muito, né? Veio com uma cantora muito boa de Curitiba. E a gente foi comemorar
lá numa pizzaria aqui em Itararé. 2, 3 horas de confraternização muito gostosa. Todos os meus parentes numa mesa enorme, sabe, que foi, né, arrumada pra gente lá. E quando a gente estava saindo, que todo mundo saiu no mesmo momento, eu lembro que veio um carro em zigue-zague vindo do quarteirão do outro lado, né? E esse carro veio fazendo zigue-zague e bateu no carro do meu pai. Eu lembro, bateu. Quando ele bateu no carro do meu pai, o carro dele foi jogado exatamente para frente da pizzaria. E eu vi aquele moço, né, olhando para a gente, dando risada do que tinha acontecido. Possivelmente, né, não estava bem, bêbado, drogado, sei lá. E ele engatou a primeira marcha e saiu correndo. E eu lembro que uma pessoa, sabe, estava na frente do carro dele, ele bateu nessa pessoa, jogou essa pessoa uns 3 metros para cima e uns 12 metros para frente. Eu falei, meu Deus, olha só o que esse cara fez. Meu Deus, olha só o que esse cara fez. Olha o que era um evento tão bacana, se transformou naquilo, né? E eu fui me direcionando para o local onde aquela pessoa que havia sido atropelada estava. E acho que uns 10 metros antes de chegar naquela pessoa, eu descobri que era o meu filho que estava caído. Era ele que havia sido arremessado e jogado tão longe por aquele indivíduo. Eu falei com ele, ele estava inconsciente, saindo um sangue, infelizmente, denso, né, da cabeça dele. E eu fiquei desesperado. E eu lembro que eu olhei para o céu e pedi para Deus, não tira meu filho de mim. Olha só, né? De um momento extremamente emocionante para uma tragédia, né? Ele foi para o hospital e, graças a Deus, não teve sequelas. 1 ou 2 minutos depois ele reconheceu minha voz. Mas foi um momento muito triste. De uma alegria muito grande a quase uma tragédia. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse seu projeto. Eu estou sendo o primeiro, fico muito honrado com isso. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo ao longo desses anos, me suportando, né, me ajudando. E eu tenho certeza que eu consegui ajudar algumas pessoas também. Mas eu tenho certeza também que magoei muita gente, né, com os meus pensamentos, com minhas decisões, com minha intransigência, com minha teimosia. Eu quero pedir desculpa a todas essas pessoas que eu magoei, a todas as pessoas que eu não compreendi, a todas as pessoas que eu não respeitei, que eu coloquei os meus projetos na frente e acabei esquecendo da vida dessas pessoas. Eu continuo muito teimoso ainda. Eu ainda faço muitas besteiras. Mas venho tentando ao longo desses anos todos melhorar, me aperfeiçoar em algumas opiniões e a respeitar a opinião de outras pessoas.
É isso. No mais, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos vocês que estão assistindo, né? Um abraço a todos. Valeu, Reinaldo, meu amigo. Posso dizer para você que muito das coisas que eu aprendi e me direcionei por sua influência e foram positivas. Bom, um abraço a todos.